Fala aí, torcedor! Mais um vídeo no ar. Hoje são dois, hein? Esse é o primeiro do dia, o segundo é mais descontraído, mas vamos lá. Hoje é para tratar sobre uma reflexão, se o Santos lança os seus jovens cedo demais. Claro que há toda aquela mística dos meninos da Vila, do Santos ser um clube revelador, mas será que esses meninos são lançados no tempo certo? Será que esses meninos têm o respaldo de todo mundo para poder entrar e render? Só se preocupar com o futebol? E além disso, mais do que isso, né? Só se preocupar com o futebol com o ambiente ao redor favorável, um time ao redor favorável. Vamos lá, falar sobre isso hoje. É, já começar falando que também não é, a intenção não é passar pano para nenhum jovem que está precisando render, é claro. Eu sei que o Marcos Leonardo está falhando, não está fazendo os gols que costumava fazer. Eu sei que o Ângelo está precisando melhorar, precisa melhorar muito, principalmente a finalização dele. Mas, além disso, né, será que esses meninos tiveram toda a condição de se desenvolver? Então é isso que a gente vai tratar hoje. É claro que também não adianta eu voltar muito lá para trás. Eu estou aqui com o meu caderno, que eu anotei, precisei anotar, claro, as estreias, as idades que os jovens estrearam. E por mais que a gente tenha alguns aí que fizeram muito sucesso, eu não vou voltar muito lá atrás, porque o futebol era outro. Estou falando de Robinho, Diego, Elano. Estrearam jovens também. O Elano nem tanto, né? Mas, enfim, estrearam jovens demais, com 17 anos, e já conseguiram ter o sucesso imediato, mas era uma outra época. Eu vou tentar puxar 2010 para cá. Até vou colocar o Neymar, até vai ser o primeiro que eu vou falar. Neymar 2009 para cá, mas mesmo assim já era um outro futebol, já era muito distante. Mas vou explicar para ele. O Neymar, por exemplo, estreou com 17 anos, com Wagner Mancini no comando. 17 anos, 1 mês e 2 dias. Foi quando, na vitória sobre o Oeste, né, por 2-1 pelo Campeonato Paulista de 2009, o Mancini coloca ele. Ele vinha de uma copinha que ele foi muito bem. Tá? O time em si não foi tão bem, mas a copinha dele foi boa. E naquele ano eles oscilou bastante. Né? Ao longo de 2009, o Santos mudou de treinador, entrou o Luxemburgo. O Luxemburgo, vocês lembram, chamava ele de filé de borboleta. Ele oscilou entre banco e titularidade, fez alguns grandes jogos, como na vitória sobre o Coritiba, se não estou enganado, na Vila, por 4-0. Alguns outros ele foi muito mal, foi vaiado, chegou a ser vaiado, muito criticado pela torcida do Santos, que não tem paciência com seus jovens, não costuma ter. Mas, então, enfim, foi um dos que já estourou, mas ele precisou de quase um ano para estourar realmente o que ele poderia render, né? E para amadurecer ainda talvez mais uns dois, né? 2011 e 12 que ele foi ficar um cara mais maduro e tal. Depois, fazendo pela ordem cronológica, né, foi o Gabigol, que estreou com 16 anos, 4 meses e 17 dias, o terceiro mais jovem da história do Santos a estrear. Numa partida contra o. Essa eu não anotei, mas foi contra o Barueri, se eu não estou enganado. E o técnico, em 2013, era o Claudinei, né, se eu não estou enganado também. Mas aí ele oscilou também, ele chegou a voltar para o Sub-20. Ele teve uma partida que chamaram ele correndo, né, para o jogo. Foi até, acho que é do primeiro gol dele contra o Grêmio, né, na Copa do Brasil. Ele nem ia jogar, ia pra escola, chamaram ele correndo, foi pro jogo. Enfim, oscilou bastante, foi ganhar titularidade mesmo no ano seguinte também, com o Oswaldinho, né, o Oswaldo Oliveira no time de 2014 também. Tinha um time mais bagunçado na época, mas não tanto quanto o atual. Né? Enfim, depois disso a gente tem já em 2017 o Yuri Alberto e o Rodrigo. O Rodrigo eu não achei exatamente qual foi os meses e os anos, né? Mas ele tinha 16 anos e foi com o Elano, naquele Brasileirão de 2017, contra o Atlético Mineiro, uma vitória por 3-1. Esse é o primeiro caso de um time que já era um pouco mais bem estruturado. O Rodrigo estava sobrando demais na base. O Neymar também já estava, o Gabigol nem tanto, mas também sobrava um pouquinho. Mas o time de 2017 era muito mais estruturado, apesar de ter uma bagunça ali de técnico. Foi o Levi, foi demitido o Levi, voltou. Foi o Elano, terminou o ano como interino, enfim. Mas era um time forte, tinha muitos jogadores experientes. Ricardo Oliveira, Renato, enfim, e outros. Então, ele tinha uma estrutura ali, uma base um pouquinho melhor. Oscilou também bastante em 17. 17 foi no fim do ano. Oscilou bastante em 18 com o Jair. Depois com o Cuca também, ele ficou titular, mas alguns jogos chegou aí pro banco.
E com o Sampaoli ele jogou um tempinho, mas também passou alguns jogos no banco e depois foi embora pro Real Madrid, ficou pouco tempo, Rodrigo, né? 16 anos. E o Alberto também, 17, tinha 16 anos, em 2017, tinha 16 anos, 7 meses e 29 dias, o sétimo mais jovem da história do Santos a estrear, também com o Elano, numa derrota pro Bahia por 3-1. Mantém a mesma coisa, o Yuri talvez ele nem estava tão preparado, né? Porque na base ele se sobressaía muito mais pelo seu físico. Tanto que no profissional do Santos ele não conseguiu render, nem 17, nem 18, quando ele fez o gol contra o Novo Horizontino numa derrota por 2-1, né, em 2018, com o Jair já. Se eu não me engano, o segundo mais jovem da história do Paulistão, né, a fazer o gol. Aliás, terceiro, né, o Hendrick bateu ele, aparentemente. O mais jovem é o Coutinho. Enfim, então ele já nem estava tão pronto. E ele foi uma das vítimas disso. Né? Ele não conseguiu jogar. Já era um time de 2018 bagunçado, o contrato dele acabou, 19 ele não jogou muito com o Sampaoli, o contrato acabou, ele foi pro Inter e lá ele começou a render bem. Então talvez a gente teve a primeira vítima aí dessa bagunça de como os meninos são jogados aos leões, né? E joga e resolve. E eu repito, não é para passar pano não, porque os meninos precisam também corresponder, mas eles precisam ter uma estrutura, um time bem montado, um time bem armado. E muitas vezes a gente vê casos assim, perdeu o menino de graça e não conseguiu render aqui. Depois a gente teve o Caio Jorge, né? Caio Jorge e o Marcos Leonardo. O Caio Jorge antes. O Marcos Leonardo foi em 2020, o Caio Jorge foi em 19. 16 anos, 8 meses e 6 dias. O nono mais jovem da história do Santos com o Sampaoli. Aí já é um contexto mais favorável, um time bem montado, bem armado. Uma vitória por 1-0 sobre o Atlético Paranaense, que ele estreou. E ele mesmo assim, repito, ele jogou poucos jogos com o Sampaoli. Em 2020 ele começou a ser titular. 21 também mais, e aí ele conseguiu ser vendido. Não, o Santos não. Só conferir se estava ligado. O Santos não ganhou muito dinheiro na venda dele, porque demorou para renovar com aquela política bagunçada do clube. Mas ele conseguiu render já, performar de uma forma melhor. Né? Por ter uma estrutura de um time mais bem armado. Né? E aí a gente teve o Sandri também, 19, né, com 16 anos, 5 meses e 1 dia, quarto mais jovem da história do Santos. Estreou numa goleada por 4-1 sobre o Bragantino, que ainda era Bragantino, não era nem Red Bull, com o Sampaoli também. E a gente chega no Marcos Leonardo, com 17 anos, com o Cuca, numa vitória sobre o Sport por 1-0 em 2020. Aquele time também era um pouco mais estruturado, tinha muitos jogadores experientes, Soteldo, Marinho, Veríssimo, Luan Pérez, o próprio Pituca, que era jovem, né, 27, 26 anos, mas já era mais experiente, então tem ali uma calma com o menino para estrear. O Cuca até fala, eu não fiz para me exibir, eu coloquei ele porque eu precisava de um pivô, para ele ir ganhando experiência, enfim. E aí tem o Ângelo, com 15 anos, 10 meses e 4 dias, o segundo mais jovem da história do Santos, também com o Cuca. Ele não tinha nem contrato profissional, ele tinha um pré-contrato profissional, porque ele não tinha 16 anos, não podia ainda assinar, né? E essa é que eu já discordo um pouco. Se o Cuca fala que o Marcos Leonardo não foi para aparecer, eu acho que essa foi um pouquinho para ele aparecer. Ah, eu lancei o cara para bater recorde. Bateu, já ficou no profissional direto. Ele mal desceu pro sub-20 depois disso, né? Era um menino que pulou do 17 direto pro profissional. E do 17 no ano ruim ainda, porque ele ia fazer 16 anos. Então olha o tempo de base que ele perdeu. 2017, sub-17 com um ano bom, sub-20 os 3 anos, 4 anos de base. E foi direto pro profissional. Então, foi uma derrota pro Fluminense por 3-1 a estreia dele. Pelo Campeonato Brasileiro de 2020, se eu não estou enganado. Então, cara, a gente vê como esses meninos são lançados ao fogo. O David, a thumb do vídeo até, ele não estreou, mas ele foi levado para Bolívia. Era o único centroavante reserva disponível. Já pensou se o Marcos Leonardo machuca? Tinha que entrar um menino também que acabou de sair do 17, mal jogou no 20, se machucou na copinha. Falou que sentiu o ritmo físico, porque realmente é diferente. Você tem 17 anos para 20, são 3 anos de formação para o menino em desenvolvimento. É muita diferença mesmo. Então é isso. É só um vídeo para mostrar como o Santos joga os seus meninos aos leões, joga no fogo e resolve. E muitos têm capacidade para isso, é claro, mas precisa da base, precisa da estrutura, de um time bem montado. Enfim, é complicado também só jogar nas costas dele. Claro, repito, não é para passar pano, precisa melhorar. O Ângelo precisa melhorar muito a finalização, a tomada de decisão dele. O Marcos Leonardo também está perdendo muito gol. Mas é só para ver que às vezes não é só culpa deles. Né? O clube tem muita culpa nisso, principalmente o clube. Clubes, quando eu digo clube, é dirigentes, comissão técnica, principalmente dirigentes e os seus processos ou a falta deles, né? Mas é isso. Se você gostou, deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal. E ó, o vídeo de tarde tá bem legal, hein? Fica aí para assistir e comentar que certeza vai dar discussão. Forte abraço, até a próxima. Valeu!